Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Ele é o meu louvor na grande Assembleia. Cumprirei a minha promessa na presença dos que o temem. Os pobres hão de comer e ficarão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia. Hão de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele todos os confins da terra. E diante dele virão prostrar-se todas as famílias das nações. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, a todos saudamos neste início da nossa celebração da Eucaristia. Saudamos também a quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social e ainda os grupos inscritos no serviço do Santuário para esta nossa celebração. Da Diocese de Lisboa, a Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, da Diocese de Viseu, 2 grupos, o grupo da Catequese de Santiago, a Paróquia de São José e a Paróquia de São José, da Diocese de Setúbal, as paróquias de São Pedro da Trafaria e a Paróquia de Paio Pires.
Ainda dois grupos ao nível nacional, o encontro de coros infantis, no seu 10º encontro, e a família andaluz, na 23ª peregrinação nacional. Presida a nossa celebração, Dom José Traquina, Bispo de Santarém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, em razão da peregrinação, grande número de fiéis da família andaluz, vamos começar por ouvir a leitura do decreto, o reconhecimento das virtudes heroicas de Luísa, da serva de Deus Luísa Andaluz. Vamos sentar e ouvir esse decreto. Congregação para a Causa dos Santos, Lisboa. Beatificação e canonização da serva de Deus, Luísa Maria Langstroth Figueira de Sousa Vade, Santa Marta Mesquita e Melo, vulgarmente Luísa Andaluz. Fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, 1877-1973. Decreto sobre as virtudes. 12 programa de vida, passar fazendo bem, à imitação do Mestre Divino, tornar felizes os que nos rodeiam. Foi este o projeto que caracterizou a vida e espiritualidade da serva de Deus, Luísa Maria Langstroth Figueira de Sousa Vade, Santa Marta Mesquita e Melo, comumente chamada Luísa Andaluz. Entre os muitos bens materiais e espirituais recebidos da sua nobre família, sobressaiu o tesouro da fé. A imitação de Cristo Senhor fez da própria vida um dom e, esquecida de si, beneficiou muitos com os seus bens patrimoniais e, sobretudo, com a própria virtude. A serva de Deus nasceu a 12 de fevereiro de 1877 em Santarém, Patriarcado de Lisboa, filha de António Júlio, Visconde de Andaluz, e de Ana Langstroth. Ao ramo materno pertence como prima Santa Catarina Mary Drexel, fundadora nos Estados Unidos da América das Irmãs do Santíssimo Sacramento para Índios e Negros, Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored Peoples. Luísa foi batizada a 15 de março de 1877, recebeu a confirmação em 1885 e fez a sua primeira comunhão em 1889. Nos anos da juventude, a participação na vida social própria da sua classe não distraiu o seu coração da sincera procura da vontade de Deus e do empenho pela santificação pessoal. Mulher forte, perspicaz, acolhedora, pôde aperfeiçoar os singulares dons da natureza com uma acurada educação. A sua grandeza espiritual consistiu em saber colocar estas virtudes à disposição da vontade de Deus, que lhe manifestava a urgência de socorrer os últimos da sociedade. De facto, desde a juventude, a jovem Luísa teve uma compassiva predileção pelos necessitados, nos quais ela reconhecia o rosto de Cristo. Ainda adolescente, auxiliou e susteve as Clarissas Capuchinhas de Santarém
na sua obra de promoção para crianças pobres. Depois, quando o convento foi suprimido, a serva de Deus continuou a obra caritativa a favor das crianças. Portugal era então avassalado por uma mentalidade política anticlerical. Ao mesmo tempo, a Mãe de Deus manifestava-se em Fátima, dirigindo uma consoladora mensagem celeste que assinalou profundamente a piedade popular e a espiritualidade da Igreja. Destes dois polos contrastantes, foi marcada também a vida de Luísa, que teve de sofrer humilhações, calúnias, adversidades, devido às obras de caridade social por elas postas em ação. Todavia, soube encontrar força e esperança para prosseguir com empenho, acolhendo o materno convite da Virgem Maria de construir a civilização do amor. Para responder às necessidades da evangelização e para dar continuidade às obras sociais de promoção humana que vinha a realizar, decidiu fundar uma congregação religiosa que fosse contemplativa na ação e caracterizada por um profundo espírito de oração. Neste percurso de discernimento, Luísa mostrou-se prudente, temperante, obediente e cheia de esperança. Obtida a autorização do arcebispo de Évora, a 13 de maio de 1923, a serva de Deus, junto com 12 companheiras, dirigiu-se ao Santuário de Fátima para se consagrarem à Virgem e darem início ao projeto. A 15 de outubro seguinte, nascia no Palácio Andaluz, em Santarém, a obra de Deus que nos primeiros anos teve de agir na clandestinidade. A fortaleza e a prudência da fundadora manifestaram-se claramente quando se desencadeou contra ela uma difamante campanha pública que a acusava de mulher reacionária à cabeça de uma obra obscurantista. A estas ondas suscitadas pelos inimigos externos juntam-se também motivos de sofrimento a nível interno da congregação. Isto acontece quando se lhe propõe a criação de um ramo puramente contemplativo no Instituto, com uma nota peculiar de espírito de reparação. Este projeto, bem depressa, se revelou incompatível com a condução serena da atividade apostólica desenvolvida por Luísa. Para pôr fim às divergências e às tensões surgidas, a serva de Deus, obediente e humilde, recorreu ao cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Gonçalves Cerejeira, a fim de com ele discernir. Este confirmou o projeto inicial de Luísa e providenciou a autonomia desta família religiosa de espírito prevalentemente contemplativo na ação. Depois desta necessária reestruturação, a 19 de abril de 1939, deu-se a aprovação definitiva da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. A 11 de outubro de 1939, Luísa Andaluz, com outras 24 irmãs, emitiu a primeira profissão. Em todos estes acontecimentos, pessoais e fundacionais, a serva de Deus refúgios por uma heroica confiança na providência, à qual se abandonava totalmente e para quem orientava constantemente as suas filhas. Nunca me canso de escrever, a tintas de ouro, a palavra confiança. O Senhor acolhe sempre a quem nele confia. Durante os anos do seu governo, a serva de Deus multiplicou as obras apostólicas, trabalhou pela expansão do Instituto, promoveu a formação das irmãs. Guardou sempre uma profunda união com Deus por meio da oração e da meditação. Viveu enamorada da sua vocação religiosa, praticou a pobreza e uma profunda humildade no trato com as pessoas.
Em 1953, entregou o governo da congregação, confiando a Maria o último período da sua vida. Em Fátima, durante os meses de maio e outubro, trabalhou na divulgação da mensagem que a Senhora tinha entregue aos 3 pastorinhos e fundou o Serviço de Informações e Acolhimento aos Peregrinos. Passou os últimos anos da sua vida na casa-mãe, no Largo de São Mamede, em Lisboa. Durante este tempo, não perdeu a alegria, a amabilidade do seu caráter, não obstante os sofrimentos causados por um tumor e pela fratura do fémur. Morreu santamente a 20 de agosto de 1973, aos 96 anos de idade. Os seus restos mortais foram transladados para Santarém, onde celebraram as exéquias solenes. Posteriores testemunhos da sua fama de santidade levaram a que, de 15 de outubro de 1977 a 25 de março de 2000, se desenvolvesse, na Cúria Patriarcal de Lisboa, o inquérito diocesano, cuja validade jurídica foi reconhecido por esta Congregação da Causa dos Santos pelo decreto de 6 de julho de 2000. Preparado após isso, foi discutido, segundo os usuais procedimentos, se a serva de Deus tinha exercitado em grau heroico todas as virtudes. Com êxito positivo, a 16 de fevereiro de 2017, realizou-se o Congresso dos Consultores Teólogos. Os padres, cardeais e bispos, na sessão ordinária de 12 de dezembro de 2017, presidida por mim, cardeal Ângelo Amato, reconheceram que a serva de Deus exercitou em grau heroico as virtudes teologais, cardeais, bem como as virtudes decorrentes das mesmas. Tendo sido apresentado ao Papa Francisco pelo cardeal prefeito, abaixo assinado, uma relação detalhada de todas as fases anteriormente expostas, Sua Santidade, aceitando e ratificando os pareceres da Congregação para a Causa dos Santos, com data de hoje, declarou: fazemos constar que as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, quer em relação a Deus, quer em relação ao próximo, bem como as virtudes cardeais da prudência, justiça, fortaleza e temperança e as que lhes estão associadas, foram praticadas em grau heroico pela serva de Deus, Luísa Maria Andaluz Langstroth, Figueira de Sousa, Vadre Santa Marta Mesquita e Melo, vulgo Luísa Andaluz, fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, no caso presente, para os devidos efeitos. O Santo Padre ordenou que este decreto seja tornado público e que seja transcrito nas atas da Congregação para a Causa dos Santos. Dado em Roma, no dia 18 de dezembro, no ano do Senhor 2017. Ângelo Amato, cardeal prefeito. Marcelo Bartolucci, arcebispo titular de Bevanha, secretário. E na alegria deste reconhecimento, tenhamos presente também a nossa vocação à santidade. Peçamos ao Senhor que nos olhe com a sua misericórdia para celebrarmos dignamente os santos mistérios da fé. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas E paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
Senhor, que confiastes ao evangelista São Marcos a missão de proclamar o Evangelho, fazei que aproveitemos de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele vela por vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos, espalhados pelo mundo, suportam os mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de terdes sofrido um pouco, vos restabelecerá, vos aperfeiçoará, vos fortificará e vos tornará inabaláveis. A Ele o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Foi por meio de Silvano, a quem considero irmão de confiança, que vos escrevi estas breves palavras, para vos exortar e assegurar que esta é a verdadeira graça de Deus. Permanecei firmes nela. Saúda-vos a comunidade estabelecida em Babilônia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Paz a todos os que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade.
Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas e a Assembleia dos Santos a vossa fidelidade. Quem sobre as nuvens se pode comparar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus será igual ao Senhor? Feliz do povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Cantará eternamente as misericórdias do Senhor. Cantará eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Reverendo Reitor deste Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Reverendo Padre Apostolador Gianni Califano, Reverendos Sacerdotes e Diáconos, Reverenda Superiora Geral e Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima, todos os peregrinos da família andaluz, todos os peregrinos aqui presentes, irmãos e irmãs em Cristo, todos saúdo. Saudação extensiva a todos aqueles que nos acompanham pela comunicação social. Celebramos na liturgia deste dia a festa do evangelista São Marcos. Com a família andaluz, queremos dar graças a Deus pelo reconhecimento das virtudes heroicas da serva de Deus, Luísa Andaluz. Segundo a tradição, o evangelista São Marcos é o mesmo Marcos que nos fala os Atos dos Apóstolos, informando que na sua residência de família em Jerusalém se reunia a primeira comunidade cristã. Há ainda quem considere a possibilidade de ter sido numa sala da mesma residência que Jesus celebrou a última ceia. São Marcos converteu-se, tornou-se discípulo de São Paulo e depois de São Pedro, que o tratou como um filho, como ouvimos na primeira leitura. E a partir de tudo o que ouviu contar e pregar, Marcos escreveu o Evangelho. Assim, podemos considerar o que acabamos de escutar é o testemunho de fé do próprio evangelista Marcos. Acreditou, foi batizado, foi enviado e não só pregou, mas teve a inspiração de escrever o Evangelho numa nova língua. Sendo judeu, escreveu em língua grega. Expulsou demónios, curou os doentes, impondo-lhes as mãos. E o Senhor ressuscitado, estando à direita de Deus Pai, cooperava também com ele, confirmando a palavra com as conversões e os milagres que aconteciam. Irmãos e irmãs, a partir de Jesus verificamos esta opção do alto. Deus quer chegar ao mundo das pessoas e de cada pessoa através de um intermediário, um enviado. Continua a ser assim. Também conosco aconteceu algo de semelhante. Facilmente conseguimos lembrar e identificar as pessoas que na nossa história pessoal nos testemunharam a sua fé e nos levaram a viver ao ritmo de tão grande graça. Estamos aqui em grande número para dar graças a Deus pelo reconhecimento das virtudes heroicas da serva de Deus, Luísa Andaluz. Virtudes que correspondem à abundância da graça de Deus na sua vida. Somos obra de Deus. E isso é evidente em Luísa Andaluz. Tornou-se completamente disponível para responder à vontade de Deus, sempre em comunhão e obediência aos pastores da Igreja.
É saboroso retomar uma citação que o decreto faz de Luís Andaluz. Nunca me canso de escrever a tintas de ouro a palavra confiança. O Senhor acode sempre a quem nele confia. Como aconteceu com muitos mártires e santos, também com Luís Andaluz as adversidades, as dificuldades sociais e políticas ainda aguçaram mais a vontade de fazer o bem. Ao dar graças pelo oficial reconhecimento das virtudes heroicas, o momento sugere-nos que retomemos a vida e o testemunho de Luís Andaluz em sentido profético. Em quaisquer circunstâncias, com mais ou menos adversidades ou facilidades, por mais interessante que seja um programa de dedicação pastoral, o segredo é sempre a identificação com Cristo. Viver do amor de Jesus, pertencer-lhe, é o continuado encontro com Cristo no mais íntimo do nosso ser que nos permite considerar, olhar, amar e decidir a vida com o mesmo espírito e o mesmo amor de Jesus. Não admira, pois, o desejo da nossa serva de Deus, que todos se deixem atrair pelo coração de Jesus. Este seu desejo apostólico corresponde à sua própria experiência de alegria espiritual que bem podemos prosseguir. O dinamismo da conversão livre ao Senhor. Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo, leva-nos à adoração. A adoração gera no coração humano a mesma compaixão de Jesus pela multidão. E quando esta compaixão não nos larga, então temos de passar à ação missionária e evangelizadora. E em cada tempo e em cada dia, vivendo a confiança no Senhor, o Espírito Santo vai instruindo no discernimento do caminho a seguir. Foi assim com Luís Andaluz. E isso inspira-nos porque é a verdade do Evangelho a concretizar-se na sua vida, como foi com São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A beleza da vocação cristã da nossa serva de Deus tem um contexto familiar e eclesial. O testemunho de fé dos membros da sua família e o relacionamento qualificado com os pastores da Igreja são decisivos para gerar sensibilidade cristã e progressiva conversão. Também isto é profético. Não podemos promover atividades pastorais para cumprir calendário, nem para simples entretenimento. Tem de haver zelo apostólico e desejo que todos se deixem atrair pelo amor de Jesus. Toda a Igreja, e particularmente a cidade e diocese de Santarém, tem em Luís Andaluz uma intercessão e um grande estímulo de zelo apostólico. Contemplação na ação. A identificação espiritual define-se no interior, na busca permanente da vontade de Deus. A motivação e zelo apostólico projeta-se a partir da necessidade exterior. Em Luís Andaluz, a vocação e missão estão bem identificadas e coincidentes com a vocação e missão da Igreja, concretizada em cada Igreja diocesana. Onde está centrado o nosso coração? Qual é a paixão que nos anima? Qual é o espírito que nos ilumina? Que interpelação sentimos com as preocupações da sociedade do nosso tempo? É bom ter presente que Deus quer a salvação do mundo, mas também é de extrema importância saber o que Deus quer das nossas vidas. Então, como escreveu recentemente o Papa Francisco,
somos frágeis, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem. A ousadia e a coragem apostólica são constitutivas da missão. Foi também assim, na ousadia e coragem apostólica, que Luís Andaluz foi discernindo a vontade de Deus. E animada por Nossa Senhora, pelas aparições neste local e pela mensagem, dá origem à sua obra, a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. Graças a Deus, a grandeza e a humildade da serva de Deus, Luís Andaluz, tem-se refletido na vida e missão das servas de Nossa Senhora de Fátima e também de muitos leigos cristãos. Ao longo dos anos, quanto bem já aconteceu nas igrejas diocesanas, em diversos países do mundo, promovido pelas discípulas de Luís Andaluz, servas de Nossa Senhora de Fátima. Foi e é sementeira que continuará a produzir frutos. Também isto é motivo de ação de graças. Perante a multidão de pessoas que desconhece a verdade e a misericórdia de Deus e carece de alegria e sentido para a vida, como dar-lhe a conhecer Jesus? O que fazer para que outros se encontrem com Ele? Foi certamente a resposta a estas perguntas que levou São Marcos a calcorrear muitas terras e a escrever o Evangelho. E levou também Luís Andaluz a corresponder inteiramente ao desígnio de Deus com o doce programa de vida, passar fazendo bem à imitação do Mestre Divino, tornando felizes os que nos rodeiam. Irmãos e irmãs, o mundo continua a necessitar de testemunhos de vida virtuosa como a de Luís Andaluz. Sigamos pelo mesmo caminho, para a glória de Deus e a alegria do seu povo. Demos graças por tão belo testemunho. Bendigamos o Senhor. Irmãs e irmãos, na festa de São Marcos Evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Marcos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos, presbíteros e diáconos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam fielmente a palavra de Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem com coragem e santo desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos. Oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor. Pelos cristãos perseguidos neste mundo, para que, firmes na fé, resistam ao demónio que anda à sua volta para os enganar. Oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor. Pelos membros desta comunidade, para que saibamos cantar todos os dias a bondade e a fidelidade do Senhor, oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça lhes dê a eterna glória em Cristo Salvador,
Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, não permitais que nos envergonhemos do Evangelho, pelo qual São Marcos deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, enviai-nos a ensinar a toda a gente que é preciso acreditar para ser salvo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em vós, Senhor, está a minha confiança, está a minha confiança. Em vós, Senhor, está a minha confiança, está a minha confiança. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Em vós, Senhor, está a minha confiança, está a minha confiança. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício de louvor que vos oferecemos, ao celebrar a memória gloriosa de São Marcos, e fazei que a vossa Igreja permaneça sempre fiel à missão de anunciar o Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho,
mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordaigo de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordaigo de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordaigo de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis no meu morar, mas dizei uma palavra sem salvação.
permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim e
as minhas palavras permanecerem em vós. Pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós.
Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Oremos. Os dons que recebemos do vosso altar nos santifiquem, Senhor, e nos confirmem na fidelidade ao Evangelho que São Marcos transmitiu à vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Sr. Bispo vai fazer agora a bênção dos objetos religiosos. The Bishop will now bless the religious objects. Il Vescovo benedirà gli oggetti religiosi. El Señor Obispo ahora va a bendecir los objetos religiosos. L'évêque fera maintenant la bénédiction des objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dei paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria. O
segredo da vida e da esperança, ressuscitou o Senhor. Os que choravam cessarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, saúde, graça, nossa salva. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Benzo agora os objetos religiosos que tendes convosco. I'm now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tenham ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada